Não, é 8h30. Eu não sabia, não. Em março hoje. Estando na hora marcada, presentes os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeta a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. Vamos fazer, como de costume, a saudação dos aniversariantes do mês de agosto de 2017. Excelentíssimo desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, no dia 4/8. No mesmo dia, o meritíssimo juiz convocado Eduardo Aurélio Pereira Ferri. No dia 11/8, a excelentíssima desembargadora Paula de Oliveira Cantelli. E no dia 15/8, o excelentíssimo desembargador Marco Antônio Pauliné de Carvalho. A todos os colegas, os nossos parabéns, votos de felicidade, muitos anos de vida. Muito obrigada. Também renovar os votos de felicitação à desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro pelo agraciamento em 11/8/2017 no Tribunal Superior do Trabalho com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2017 no grau de comendador. Então, mais uma vez, nossos parabéns, eminente colega. Muito obrigada. Senhor presidente, se nos permite, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados, da AMAT da OAB, aderir às manifestações de Vossa Excelência quanto aos aniversariantes. E a doutora Juliana, em especial, também os nossos cordiais cumprimentos pela merecida comenda junto ao TST. Obrigada, doutor. Se antecipou. Então, com a adesão do Ministério Público da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Isso, doutor Paulo. Cadê o clipezinho? Sumiu. Esse aqui eu vou deixar para o doutor. Bom, na sala das 8h30, processo com sustentação oral, processo número 10 da pauta, é o mandado de segurança e agravo regimental 10789, relator excelentíssimo Paulo Maurício Ribeiro Pires, impetrante Sociedade Mineira de Cultura, impetrado juiz da 39ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Deixa eu ver se tem relator. Senhor presidente, Ok. pela ordem, eu já invocando a minha suspeição do processo, para não participar. Senhor presidente, pela ordem, eu também lancei, registro minha suspeição, motivo de foro íntimo para atuar nesse processo. Pois não. Então, os eminentes desembargadores Tá bom. CLC. Marcelo Lamego Pertence e Sérgio da Silva Peçanha registram sua suspeição para funcionar nesse processo. O eminente relator, para anunciar sua proposta de voto, por favor. O advogado não está aí, não? Vai lá. Presidente, eu estou admitindo a ação, concedendo segurança para tornar sem efeito a decisão da autoridade impetrada que determinou a suspensão dos efeitos da portaria 59 de 2016 e o consequente restabelecimento das cargas horárias dos professores nos exatos termos daquelas cumpridas em junho de 2016. Custos pela União, R$20, calculado sobre o meu valor atribuído à causa isenta. Ilustre advogado inscrito não está presente? Ele não vai fazer a sustentação, não. Não vai fazer só para assistir. Então, a proposta do eminente relator é admitir a ação e conceder a segurança para tornar sem efeito a decisão da autoridade impetrada que determinou a suspensão dos efeitos da portaria 59 de 2016 e o consequente restabelecimento das cargas horárias dos professores nos exatos termos daqueles cumpridos em junho de 2016. Eu tenho registrado aqui uma divergência inicialmente da desembargadora Juliana Vignoli, que tem a palavra. Não é minha, senhor presidente. Acho que a primeira é minha, não? É. Aqui A não. Paula. É a Paula primeiro. Desembargadora. Dia 23/8, 23:57. É, a minha de... Ah, doutora, tem razão. Doutora, não. No dia 23, 18:57. Ah, está aqui embaixo, é por isso, porque doutora. ficou mais embaixo. Está aqui embaixo. Então, a doutora Paula com a palavra. A minha divergência é, sempre respeitosamente, doutor, senhor relator, é no seguinte sentido. Eu entendo que a empresa, a Sociedade Mineira de Cultura, ao editar essa portaria 59 e fazer cumprir os efeitos...
o que acontece? Essa portaria, ela fez com que os professores que eram da pós-graduação e que foram contratados para 40 horas, mas desde o início, eles cumpriam uma carga semanal inferior, bem inferior, de 8 horas, por exemplo. Na inicial, relata perfeitamente. E a portaria 59, ela fala que o professor tem que cumprir as exatas 40 horas. E a PUC, com isso, começa a exigir esse cumprimento. Isso, para mim, é uma alteração contratual lesiva. E a douta juíza Acó, ela deu a antecipação de tutela, e eu acho que ela foi muito cautelosa, porque ela simplesmente concedeu ela concedeu somente a suspensão dos efeitos da aludida norma, da portaria 59. Então, somente isso. Ela não revogou, não foi nada além disso, ela só suspendeu temporariamente os efeitos dessa portaria 59. Então, a minha divergência é nesse sentido. Eu entendo que fere o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, artigo 468, porque esses professores todos eles já cumpriam uma carga horária bem inferior às 40 horas. Então, a empresa não pode simplesmente, a partir de 2016, começar a exigir esse regime integral, o cumprimento do regime integral de 40 horas. É nesse sentido. Bueno. Desembargador José Marlon de Freitas também fez uma anotação. Presidente, só fazer um esclarecimento aqui. Bueno. Porque eu não estou entrando no mérito dessa questão, não. Eu estou discutindo só o artigo 300 aqui do CPC. Eu até acho que tem uma dúvida maior que essa, porque aqui tem uma discussão se são realmente os empregados professores de pós-graduação e de graduação. No pós-graduação, seria uma discussão sobre o aumento de carga horária. É diferente. Eu até coloco isso no voto, porque eu não entrei no mérito. E a questão da graduação dos empregados da graduação seria redução de carga horária. Então, por aí eu já vi que tem uma confusão grande que deve ser dirimida na ação originária, só por isso. Eu não entrei no mérito de dizer que pode, que não pode, que não deve. Eu acho que o sindicato aqui ele demorou um pouco para fazer uma colocação dessa, porque ele demorou 1 ano para ajuizar uma demanda. Então, nos termos do artigo 300, eu não estou entrando no mérito. Eu acho que no mérito até pode ser que tenha. Não sei até se é prejudicial ou não para os professores, que são 2 categorias. Ele dá uma pincelada numa hora que é pós-graduação e outra ele fala que são os professores da graduação. Uma confusão, só por isso. Mas é justamente com base no artigo 300 que ela deferiu, ela evidenciou essa probabilidade do perigo de fazer cumprir de imediato essa nova Mas para quem? Jornada. Para quem? Para os professores da pós-graduação. Então, os da graduação estão fora. É isso, entendeu? Por que eu não deferi? Por isso, que eu acho que a matéria, se numa ação originária... E não está entrando no mérito, simplesmente... Não entra no mérito. Não, mas não tem ela não está entrando no mérito, ela quer avaliar. Então, por enquanto, suspende os efeitos. Mas o que o sindicato quer? Para o pessoal da graduação ou da pós-graduação? A situação de quem está na graduação na PUC é uma. Aí a redução de carga horária. Teria que haver intervenção do sindicato. Concordo plenamente. Aí ele faz uma referência ao pessoal da pós-graduação, que não exige nem participação do sindicato. Então, eu achei por mais conveniente deixar para a decisão originária. E outra coisa, se a faculdade quer persistir nessa situação aqui, depois vai marcar com as consequências, que é o pagamento da redução ou da majoração. Mas não em tutela antecipada, só por isso. Depois, o desembargador José Marlon também registrou uma divergência? Respeitosa também, senhor presidente. Semelhança da divergência apresentada pela desembargadora Paula, o que se tem aqui é que, dentro de um poder geral de cautela da juíza de primeiro grau, ela vislumbrou a verossimilhança do direito, fez uma decisão fundamentada e suspendeu os efeitos por hora, portanto, da decisão, da portaria. Só isso que ela fez. Tudo mais que envolve é mérito da discussão, que é na ação principal. A juíza não praticou ato ilegal nenhum para ser corrigido por meio de mandado de segurança. Mas se a moda pega, né, dentro de um poder geral, cuidadoso, fundamentado, ela deu essa decisão. E outra coisa, nessa mudança, existe, e se é que é para dizer,
a previsão que o sindicato deve participar dessas mudanças todas, o que envolve aula de professor, etc, etc. E o sindicato não participou. E tudo mais, a questão tocada da representatividade sindical, do sindicato, quais professores, é na ação principal. O que nós temos que discutir aqui é a ordem do juiz foi legal ou foi legal? Fere direito líquido, certo, nem impetância? Me parece que não. Por isso, respeitosamente, eu acompanho a divergência apresentada. Desembargadora Juliana Vignoli registrou a divergência. Quer fazer alguma manifestação? Eu quero sim. Foi não. Essa foi a primeira divergência, sempre muito respeitosa, mas todas com o mesmo fundamento, que exatamente nos termos da sustentação do desembargador Marlon, né? Eu acompanhei a desembargadora Paula Cantelli, e na primeira parte só, eu nem entro na questão de fundo, que eu entendo que a gente acaba discutindo. Eu creio que, para acolher um mandado de segurança, ele ter sucesso aqui no tribunal, realmente a ordem do juiz ela tem que ter sido teratológica e legal. Senão, nós vamos virar, sim, sucedâneo de recurso. Eu não vejo. Então, essa questão, é claro que cada um está entendendo, cada uma das partes está entendendo que a lei está sendo descumprida, é exatamente isso que está sendo ventilado e discutido na ação subjacente. Então, eu entendo, respeitosamente, que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, para poder conceder a segurança nesses termos. É questão da ação subjacente, não vejo mesmo nem decisão teratológica, nem legal. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando a divergência no sentido da denegação da segurança. O desembargador Manuel Barbosa também registrou a divergência. Quer fazer alguma manifestação? Não, só acompanhar a divergência. Só. Alguém mais quer manifestar sobre o assunto? Eu quero manifestar só mais uma palavrinha aqui. Pois não, doutora que interessante o parecer do Ministério Público é justamente no sentido, você ouviu, né, doutor Marlon? No sentido que Vossa Excelência falou, que a juíza foi cautelosa porque observou, sem entrar na questão de fundo, de mérito, ela observou que não foi cumprido o artigo 32 da Convenção Coletiva 2017-2018, porque a PUC alterou unilateralmente, sem a participação do sindicato, o contrato de trabalho dos professores. Então, só destacar esse parecer do Ministério Público também. Não. Presidente, o eminente relator só quer fazer esclarecer algum aqui mais uma vez, porque o artigo 32 da Convenção Coletiva não fala de pessoal de graduação. Só esclarecer. Pois não. Então, vamos votar? Tá, desde 2016. Isso, de 2016. Então, vamos proceder à votação, já que ninguém mais tem outra contribuição. Eu peço, Vênia, já tinha acompanhado o relator, acompanho o relator. Doutor Paulo Roberto ainda não chegou. Doutor Marcelo Pertence declarou sua suspeição. Doutor Fernando Rios Neto. Com o relator. Com o relator também. Doutora Maria Estela. Com o relator. Com o relator. Doutor Sérgio. Suspeito, declarou sua participo. suspeição. Está certo. Doutor Zé Marlon tem com a divergência. Doutor Paulo Maurício é o relator. Doutor Manuel Barbosa também já manifestou pela divergência. Doutora Maristela Íris. Presidente, com todo respeito ao voto do senhor relator, eu não vejo teratologia na decisão que concedeu a antecipação tutela. Por isso, eu acompanho a divergência com todo respeito ao relator. Doutora Maristela Íris, então, vota com a divergência. Doutora Paula Cantelli também já manifestou com a divergência. Doutora Juliana Vignoli também com a divergência. E o desembargador Marco Antônio Paulinelli. Com divergência. Também com a divergência. Então, eu proclamo que, por 6 votos a 4... Doutor Rodrigo. Desculpa, doutor Rodrigo. Falta votar o doutor Rodrigo. Acompanho o relator, senhor. Doutor Rodrigo com relator. Então, eu proclamo que, por 6 votos a 5, prevaleceu a divergência inicialmente manifestada pela doutora Paula Cantelli. Parece que aqui, doutora Paula, é a matéria toda, né? É isso, doutor presidente. Paulo Maurício? Então, matéria. a doutora Paula Cantelli fica como redatora do acórdão. Esse é o resultado, fica proclamado nos termos do voto, nos termos da divergência. Próximo. Agora eu vou ter que sair dessa sala. A gente agora vai para a sala das 8h40, porque está dando preferência aos advogados. 8h40, sala do Ministério Público. Sim. Sala do Ministério Público, 8h40. É o processo... Só um instantinho, por gentileza. É o mandado de segurança 10.515, relator excelentíssimo desembargador José Marlon.
Zé Marlon de Freitas. Vou aqui, tá? Impetrante, Mali Metal Leve S.A., impetrado juiz do trabalho da Vara de Itajubá. Litisconsórcio, Ministério Público do Trabalho. Processo 10.515. Doutor Edson. O relator, é o eminente desembargador Zé Marlon de Freitas, aqui eu peço que apresente a conclusão da sua proposta de voto. 10.515. Eu vou pedir vista, o senhor faz a sustentação ou prefere... Não, aí se Vossa Excelência vai pedir vista, Isso, nós podemos... você- Agora, Vou, podia também colher já a manifestação do advogado, né? O Perfeito. doutor Marlon anuncia a proposta de voto, nós colhemos a manifestação do advogado. É Do Ministério Público também, 10.515, não é? Não está aqui. Ou preferem aguardar? Doutor Edson, preferia aguardar também? Vamos aguardar, Excelência, porque assim faço em conjunto, Doutor Edson, se Vossa Excelência se o concorda. doutor Edson concordar. Se assim é, Marcelo? Ah, é do MPT, né? então nós vamos então adiar respeitosamente, sempre. o julgamento desse processo para a próxima sessão, tá certo, doutor Marcelo? Isso. Para a próxima sessão, com pedido de vista, doutor Marcelo pertence. Doutor Edson já fica intimado que o julgamento será feito na próxima sessão. Pois não, obrigado. Bom obrigada, dia, doutor com Edson. licença. Bom dia. Então, agora a gente vai para a sala das 9 8h40, horas. adiado. Agravo? Acho que se houver abuso, em cada ação de Próximo. Sala das 9 horas. Às 9 Relator, horas. excelentíssimo desembargador Marcelo Lamego pertence. Deixa eu entrar aqui. 9 horas. Agravante Direcional Engenharia S.A., impetrado juízo da 14ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Qual é o número do processo? É o 10.827. Não, pois é, o número da pauta. Sim, é o número 4 da pauta da sala das 9 horas. 10.827. Marcelo. Conflito de competência. É conflito de competência? Não, é Não. um... Agravo. É um agravo. Agravo regimental. Agravo regimental. Entra com mandado de segurança. Agravo É regimental. 10.827, é o 4 da pauta. 10.827. Metade, viu? É o 4 da pauta de agravo regimental. Doutor Marcelo pertence ao relator, a quem eu peço, por favor, que leia a sua conclusão da proposta de voto. Essa O problema é esse, que isso aqui eu estou mostrando aqui, que ele está dentro daquela discussão dos documentos. Exatamente, aí ela está dentro desse bloco. A conclusão, senhor presidente, eu até acompanho o memorial, recebi o memorial da parte, mas eu, com todas as vênias, eu estou conhecendo o agravo regimental, mas no mérito eu estou negando provimento, senhor presidente. Pois não. A ilustre procuradora fala pela agravante? Sim. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos, bom dia, presidente, ilustres desembargadores, Ministério Público. Nesse caso, eu defendo aqui a ocorrência de um mero erro no sistema do PJE, né, como os senhores acompanham com frequência. Temos, inevitavelmente, vários momentos de instabilidade do sistema, e o que ocorreu nesse caso não foi um aditamento. As peças aí que supostamente não estariam acostadas foram juntadas em um momento posterior, e eu digo logo na sequência, em razão da impossibilidade de protocolo de todas as peças ao mesmo tempo. Foi justamente em razão da instabilidade do sistema. E aí eu cito a procuração que mencionada como não acostada, foi juntada sobre o ID 1993AF5, assim como as demais peças necessárias para instruir um mandado de segurança. Com relação ao objeto, e aí alegada suposta perda do objeto, data vênia entendimento, com todo respeito, manifesto que, no caso do mandado de segurança, o que se pretende é a suspensão da tutela antecipada como um dos pedidos, né, efetuados no mandado de segurança e até o trânsito em julgado deste. E na ação civil pública houve a suspensão por um período limitado e não acobertando todo até o trânsito em julgado do processo principal. Então, são essas as minhas ponderações. Agradeço aos senhores. Bom dia. Não. Depois da palavra da eminente procuradora, com a palavra o eminente desembargador relator. Senhor presidente, a primeira parte, todo o processo é muito interessante, mas essa primeira parte também é bom para a gente
discutindo a questão do próprio PJE. Então, são matérias que, às vezes, vão acontecendo que têm de ser dirimidas. Qual que é o grande problema dessa documentação que foi apresentada aqui? Você tem a forma, doutor Mário, é só esclarecer exatamente isso. Se for no clicar, nós vamos ter que clicar o 65 para poder chegar nesse negócio aqui. E o que acontece? Primeiro, a petição inicial veio, você abre o PDF, depois você pode ir em cada um daqueles rostinhos lá, o que a gente chama de Bob Esponja. Mas você tem um processo que, quando a ação ela ingressa de forma correta, a gente tem acesso em todo o processo pelo PDF. E, nesse processo, não se tem acesso a todo ele pelo PDF. Isso é inquestionável. Por quê? Porque houve um erro na hora da propositura da ação. Essa que é a grande discussão. Com todo respeito às alegadas inconsistências, o voto trata aqui de cada uma delas. Primeiro, no que diz respeito a suposto inconsistência e equívocos e mau funcionamento do PJE. Isso aí tudo ele está estabelecido, consultando o sítio relacionado ao PJE mantido na internet por esse regional, atesta que no dia 5 de julho de 2017, data da impetração e aditamentos, consta apenas um incidente detectado no PJE instalado no 1º grau, conforme respectiva certidão de indisponibilidade eletrônica. HP, aí tem aqui o endereço onde encontra. A ausência de informação oficial acerca de indisponibilidade ou instabilidade no PJE, instalado no 2º grau, TRT da 3ª região, fulmina a alegação de existência de inconsistência no sistema que tenha obtido a sua no sistema que tem obstado a sua regular utilização, em que pese denunciar suposta habilidade no PJE, a agravante não demonstra qualquer atitude no sentido de denunciar tal mau funcionamento no sistema. Quanto a ser aditamento ou não, também com data máxima vênia. Quando se apresenta os documentos que não são identificáveis pelo PDF, direcional SA já qualificaram nos aos mandados de segurança, vem respeitosamente presença de Vossa Excelência, aditar o presente mandado de segurança, tendo em vista que não foi possível juntar mais do que 250 anexos. Em outra petição, vem respeitosamente aditar novamente o presente mandado de segurança. Outro sim requer que o recurso presente aditamento, o primeiro aditamento e esse sejam considerados a peça. Depois o terceiro. Outro sim também a título de lembrete informa que consta do mandado de segurança 2 petições de aditamento a fim de instruir o mandado de segurança. Também, diferentemente do afirmado, constasse que essas petições, o mandado de segurança foi interposto às 19h46, as petições é 21h17, 21h36 e 21h34. Bom, no que diz respeito, então, também a invocação do artigo 30 da Resolução 185 do CSJT não se aplica ao presente caso, pois a infraestrutura tecnológica desse egrégio regional não é dissonante da política de padronização e atualização da infraestrutura tecnológica, que suporta o sistema nos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º grau. A mera alegação de erro no PJE não é suficiente. A impressão de telas de computador do agravante não substancia meio idôneo de evidenciar a demonstração da colação da prova pré-constituída. Portanto, eu entendo, data máxima vênia e também, doutor Marlon, a questão da procuração, que pelo PDF a gente não tem acesso. Não fosse apenas o problema da procuração e da documentação, que eu entendo que não foi rígida, também não houve sequer o pedido de citação do litisconsórcio do Ministério Público do Trabalho. E, diferentemente do que afirma a agravante, é necessário, sim, a sua citação. Ainda que o Tribunal Superior do Trabalho hoje entenda, pela não possibilidade de extinção imediata do mandado de segurança, pela não indicação de litisconsórcio, ou não pedido da sua citação, que a gente não cederia, o que não justificaria, então, a extinção apenas por esse fundamento, tem também a questão da procuração. Então, por isso, eu estou desprovendo esses 2 aspectos. Quanto à análise dos pedidos remanescentes na impetração, perda do objeto. A impetração teve 4 pedidos. Arquivamento da correlata ação civil pública, extinguindo sem julgamento de mérito a demanda ante a manifesta ilegalidade das provas, liminarmente, em caráter de urgência, suspensão da decisão de antecipação de tutela, fixada nos autos até o trânsito em julgado da ação, já que combinar multas e obrigações de fazer com base em provas ilícitas é ilegal e desarrazoado.
C, em juízo de eventualidade, caso se entenda pelo cabimento da ação civil pública, ao menos seja desentranhada toda e qualquer prova direta e indireta obtida por meio de inquérito civil público. Inquérito civil, objeto remota desta ação, sob pena de nulidade absoluta dos autos. E ainda em juízo de eventualidade, caso se entenda pelo cabimento da ação civil pública, seja fixado o limite da multa diária de 50 mil. O que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho, aqui também a gente adota, havendo sentença, a carência superveniente extingue-se o mandado de segurança. No caso aqui, no termo de audiência firmado no dia 6 de julho de 2017, a meritíssima juíza da vara impetrada suspendeu, por hora, os efeitos da liminar, inclusive a cobrança de multa até a conclusão dos trabalhos periciais, com protesto do autor. Então, a grande preocupação, que é a única que poderia ser conhecida aqui, que é da letra B, que é quanto a liminar e a determinação de aplicação de multa, ela não existe mais no mundo, a juíza retirou, então houve a perda. O item C, o item 3 dos pedidos, ainda aguarda alguma relação também com essa aqui, que é o desentregado, é a questão da multa. Como também foi cassada aquela decisão que foi objeto do mandado de segurança, ela foi retirada do mundo jurídico, essa também perdeu seu objeto. Quanto? Aí a questão de inexistência de direito líquido certo e consequentemente, também impõe a extinção do mandado de segurança. Arquivamento da ação civil pública. Efetivamente, ela não tem direito líquido certo de, por mandado de segurança, extinguir uma ação civil pública. E também não há razoabilidade em se determinar desentranhamento de qualquer prova, que isso tudo é feito na fase de instrução. Então, seja pelo aspecto da formação do próprio instrumento, seja pelos elementos, a pretensão e a existência de decisão superveniente, eu entendo pela perda do objeto, em razão disso eu estou negando provimento, a conhecer e negando provimento, presidente. Desculpa a extensão, só porque a matéria, nessa parte primeira, é diferente. Pois não. Eu havia esquecido de dizer, a ilustre advogada, por favor, juntar um subestabelecimento, porque tem esse problema da procuração. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, estou concedendo um prazo de 5 dias para juntar o subestabelecimento. Tá. Excelência, foi juntado o subestabelecimento ontem nos autos. Já foi juntado? Já foi juntado. A minha secretária diz, a secretária aqui diz que não tem procuração. Então, melhor Vossa Senhoria juntar. Eu não vejo aqui na minha tela nenhuma divergência registrada. Alguém quer divergir ou acrescentar alguma coisa? Senhor presidente, eu vou fazer só uma ressalva. É só uma ressalva, porque a procuração, enquanto se baixa em PDF, não, mas que eu analiso os processos eletrônicos, eu abro ele na tela, aparece a página 1, tal. E na página 61, está escrito procuração. A gente clica lá, procuração aparece em PDF. Então, eu vou fazer uma ressalva de fundamento nesse aspecto e acresço, convergentemente, que os documentos também não estão de acordo com a resolução 185. É a última. 185. É só nesse sentido. Doutor, vamos deixar o doutor Marcos falar, depois eu dou a palavra a cada um, por favor. Eu estou de acordo com a conclusão, mas existe um fundamento nesse sentido. É só uma ressalva. Terminou, doutor Marco? Terminei. Doutora Paula, quer falar? Não, eu... Doutor Rios Neto? Faço a mesma ressalva do doutor Marlon. Pois não. Então, como não tem divergência, ninguém manifestou divergência, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Agora, o doutor Marlon quer que registre a ressalva de fundamento. Não precisa não, presidente. Eu só estou manifestando aqui. Estou até convergentemente. Eu não sei por que a gente, às vezes, não então, pode quer dizer que aqui. Existe a procuração? Então, doutor, então fica sem efeito. Já que existe a procuração, não precisa juntar, não? Já está resolvido o problema. A não ser que tenha interesse. Se tiver interesse em juntar para evitar problema, pode juntar. Bom dia. Está na sala de 8h30. As folhas Não tem subestabelecimento. ela está aí. Doutor Marcelo, na sua fala, o senhor falou que não vai mais indeferir pela não... Não, nós vamos para a sala de segurança. principal de mandado de segurança. Tirar o não Então, Vossa Excelência está alterando seu posicionamento. Como era assim. Terminada a sustentação oral, Vossa Excelência não extingue mais. eu renovo aos eminentes colegas aquele aviso que a gente já tinha dado, eu esqueci na sessão anterior. Quando alguém mudar o voto depois de disponibilizar, por favor, chegando na sessão de julgamento, avisar, porque às vezes pode induzir algum colega a erro, que o colega já fez a revisão. Então, aquele mesmo trato que a gente tinha antigamente. Se alguém mudar o voto depois de disponibilizado,
de qualquer forma, avisar na sessão de julgamento. Bom, terminadas as sustentações orais, vamos para a nossa pauta de mandado de segurança, que é das 8h30. O processo número 1, o eminente relator, doutor Paulo Roberto de Castro, já havia registrado uma manifestação, e não é o caso, não é isso, doutor Roberto? Presidente, bom dia, inicialmente, bom dia a todos. Eu queria até esclarecer, presidente, é o seguinte, eu mesmo, quando vi esse processo, que eu fui olhar os meus processos que estavam em pauta, eu vi esse processo na pauta. Inclusive, eu fiz contato, com a secretária da turma. Isso aqui houve um equívoco aqui, e a explicação é que foi do próprio sistema. Esse processo tinha que ter ido da última sessão direto para o doutor César, mas não é o gabinete que encaminha, normalmente, né? Então, quando eu vi esse processo, tinha sido julgado. Foi aquele processo que não tinha, viu, doutor César, nenhum documento. É isso mesmo, está certo. Então, o processo tinha que ser ido para o redator, não sei como é que voltou para a pauta, então, aí estão dizendo que é um erro técnico, PJE, abriu chamada, então, só o esclarecimento é esse. Eu fiz uma observação, inclusive, no voto, né? Foi não. Senhor presidente... Doutor Sérgio tem a palavra. É isso mesmo, doutor Paulo. Na verdade, em complemento, né, porque ele está falando exatamente o que aconteceu, mas em complemento, dizer o seguinte, depois daquela sessão, salvo melhor, daquela sessão, teve 3 processos que eu fiquei como redator dos votos. 2 foram para eu redigir. E esse, doutor Paulo, teve um problema no sistema, a secretaria não conseguiu enviar ele para mim. Aí, o que fizeram? Fizeram um gira, salvo melhor juízo, foi a própria secretaria que fez, porque não estava conseguindo... O processo não foi... Aí, o que eu tenho notado que foi aberto um gira, e aí nós estamos esperando esse processo chegar lá para eu poder redigir o voto. O processo não chegou, ao invés de ele ir para mim, ele foi para o doutor Paulo. De novo. E aí o doutor Paulo, não sei como que ele entrou na pauta aí. Então, é o seguinte, parece, se eu estiver equivocado, Vossa Excelência me corrige, mas parece que o procedimento a ser adotado é o seguinte, esse processo deve ser remetido para o meu gabinete para que possa lavrar o voto. Perfeitamente. Não é isso? A secretaria tem condições... E a observação está que eu fiz no voto, doutor César, está lá exatamente isso. A observação que tem no voto. A secretária vai esclarecer. Esse processo abriu um giro, foi o setor de PJE, o giro ainda está aguardando o pronunciamento do TST. Está aguardando ainda? Isso está certificado nos autos, desde a última sessão, e na sessão agora ele foi enviado para a pauta, não fomos nós que enviamos. E quando a gente constatou que ele estava em pauta, eu certifiquei novamente e expliquei que esse processo já foi julgado, o redator designado é o doutor Sérgio, e que ainda continua aguardando a decisão do setor de sistema de PJE do TST. Já está certificado. E o presidente, até esclarecendo que a própria secretária me informou depois, né, que a minha preocupação, além dele ter vindo à pauta, é a publicação, mas na certidão que foi feita... Eu certifiquei. Mas o advogado ligou, aí eu mandei avisar. Não, o processo não está na pauta. Já está certificado. Então, o certo é o seguinte, o processo terá que ser enviado para o gabinete do doutor César. Quando isso acontecer, ficar disponível do doutor César. Exatamente, eu estou aguardando. Enquanto ele não chegar lá, eu não posso fazer nada. Ad possibilia nemo tenet. Talvez, senhor presidente, como ele foi incluído em pauta, talvez ele consiga, depois de sessão, já determinar que ele vá para a gente. Pode tentar, porque é ele indo. Só aí a conclusão que está aqui, porque tem que colocar o valor das custas e tudo aqui, depois nós... A secretaria vai envidar os esforços nesse sentido. Então, esse é um da pauta. O 2, eu não vejo divergência registrada no 2. Alguém tem alguma divergência no 2? Não. Não tem. Então, passamos para o 3. No 3 tem divergência registrada. Tem a divergência? É minha, senhor desembargador. Senhor presidente. Pois não, doutora Paula, com a palavra. É o 10.594, não é? 10.594, isso. 10.594. A minha divergência é no seguinte sentido. O ato judicial aí tido por ilegal, ele determinou medidas executórias em face da empresa que está, de fato, em recuperação judicial, na fase de execução. Então, há uma inadequação da via eleita. Então, minha divergência é nesse sentido. Em face dessa inadequação da via eleita, eu extinguiria o processo em resolução do mérito, respeitosamente. Pois não. Eminente relator. 8,50. Mantém meu voto, como está. Mantém o voto. Tem registrado também aqui, doutora, uma manifestação, doutora Juliana acompanhando a doutora Paula. Mais alguém vai acompanhar a doutora Paula? Eu acompanho, Marco Antônio.
Doutor Paulinelli, então, 3 votos. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencidos os 3 desembargadores mencionados anteriormente. Doutora Paula Cantelli, doutora Juliana e doutor Marco Antônio. Esse é o resultado que fica proclamado. Aqui, doutor Jade, só um minutinho que eu não consegui abrir aqui, eu vendo minhas folhas aqui. Doutora Maristela Eires pediu um minutinho. Vamos aguardar, então. É o 10.591. Olha o número do Tem processo demais dessa empresa. Estou de acordo. Está de acordo, né? De acordo. Então, são 3 os desembargadores que ficaram vencidos. Passamos para o número 4 da pauta. Número 4 da pauta tem uma anotação de perda de objeto. O doutor Sérgio Peçanha fez essa anotação. Tem uma divergência do doutor Marlon e tem uma divergência... Qual que é? Eu já perdi o objeto. Esse é o 4 da pauta, o 10.601, mandado de segurança. Então, vamos começar com o relator. O eminente relator tem uma anotação aqui de perda de objeto. Relator, doutor Paulo Roberto de Castro. Eu não vi isso não, presidente, estou vendo agora. Mas o doutor Sérgio até transcreveu aqui a sentença, não é isso, doutor Sérgio? Acordo É a decisão do juiz homologando um acordo aí. Acordo, né? Dia 12 Ô, presidente, tem outra observação, se Vossa Excelência me permite, né? De 23, inclusive, em cima, quando veio essa informação do perda de objeto, aqui na observação está dito o seguinte: contudo, ao que parece, é um acordo que foi feito, as executadas descumpriram o acordo, pois o processo foi desarquivado para fins de liquidação. Permanece vigente, portanto, a ordem impetrada. Bom, aí eu só coloquei a observação, mas não me oponho a isso, não. A anotação do doutor Sérgio é que em 12/7/2017. Não, mas eu não me oponho, não tem problema, não. Bom, doutor Sérgio, estão com a palavra. Mas, senhor presidente, é isso, porque eu fui olhar o processo ontem, porque estava execução lá e tudo. Aí esse mandado de segurança, ele vem lá de trás. E agora, recentemente, pelo que está no... Porque é um processo físico e depois ele foi transformado em processo eletrônico. Aí, então, ele está todo sendo processado no processo eletrônico. No processo eletrônico, o que consta é essa decisão. Inclusive, eu até fiquei, quando consultei, fiquei um pouco de dúvida, porque lá, quando a gente consulta também o andamento do processo, a gente não tem acesso a todas as peças, depois, no dia, em sequência a essa data, os autos foram arquivados definitivamente, aí tem comprovante de pagamento de parcelas, depois, em 2 de agosto, assim, desarquivados os autos para prosseguir na fase de liquidação. Eu até fiquei preocupado, falei, mas aí o que aconteceu? Na verdade, era para intimar a parte para ela comprovar o pagamento das demais parcelas, entendeu? Mas eu entendi que esse acordo aqui é superveniente a esse mandado de segurança. Por isso é que eu estou entendendo que perdeu o objeto. Então, por isso que eu fiz a ponderação que o relator... O doutor Marlon também registrou uma divergência que ele não conhecia do mandado de segurança. Agora tem essa questão da perda de objeto. Vocês retira. O relator acolhe a perda de objeto? O acordo é de julho e a ação do mandado de segurança foi de maio. Alguma divergência em relação à perda do objeto? Então, o 4 fica com perda de objeto e o eminente relator fará a adequação do voto. É isso, doutor Paulo? Discussão. Sempre, então, estou de acordo. O resultado fica proclamado no 4. Vamos, então, para o seguinte, que é o número 5. Número 5 também, o 10.836 também tem divergência. Vamos olhar o 5. Doutor Marlon. Perda de objeto, de novo. 10.8. Divergente de Vossa Excelência. 10.681. Ok, 81. Nada garantia provisória de emprego. Doutora Maristela, da relatora. Deixa eu ver de quem é a divergência. Doutor Marlon. Doutor Marlon está registrando que perdeu o objeto, tendo em vista ter expirado o período de garantia de emprego da trabalhadora em 14/7/2017. Doutor Marcelo está acompanhando o doutor Marlon. Aqui, doutora Maristela, a divergência aqui é perda de objeto. A eminente relatora concorda? Concordo. Isso às vezes tem diferença, porque o voto já está... Tem diferença. Disponibilizada. Acontece isso muito. Está pronto. Depois que a gente encaminha, dá a sentença. Tirou as costas. Mas a perda de objeto aqui é outro fundamento. A perda de objeto aqui é que, em tese, esgotou o seu período da garantia de emprego. Esgotou o prazo. Então, pode ser a perda de objeto. Tem alguma divergência nesse ponto, com perda de objeto? Não, aí... Doutora Maristela faz adaptação?
Então, pronto. Doutora Marcela faz a adaptação no 5, perda de objeto. Depois ele vai para esse limbo, igual aconteceu com o outro aí, Deus me livre, não tá entendendo? O 6 também tem divergência. Vamos abrir o 6. É o limbo. Mas na sessão passada teve um meu que não foi. Eu era o relator, permaneceu comigo e ele sumiu. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Mas corrigiram, né, Marcinho? De nada, né? Não, é porque a conclusão saiu errada. Ele mesclou a conclusão de um com a de outro. Ué, você não lembra no pleno outro dia que entrou a conclusão de um voto no do João Boas? Nossa, era é uma outra coisa? conclusão errada. Doutor Sérgio, então, Hackeado, relator né? no número 6 da pauta, Aquele voto 10.762. do João Bosco, a conclusão estava alterada. Só um minutinho, senhor Por isso que o presidente. giro está ficando cheio, meu amigo. Vamos resolver em 3 dias, não foi, Márcio? Esse processo, o doutor Zé Marlon fez uma observação. Eu tinha citado aqui, na fundamentação do voto, a referência à súmula 418 na fundamentação. Mas quando eu transcrevi ela, ela ainda sem alteração à vida. O doutor Marlon fez a observação que a súmula tinha alterado. Como não trazia prejuízo para o conjunto do voto, eu tirei da fundamentação a referência à súmula 418. É nas folhas 5 da coisa. Mas, no mais, mantive a fundamento. Só tirei aquela parte, parei, mandamos, mas a conclusão é a mesma. É só para evitar futuros embargos de declaração. E agradeço o Tomalo pela anotação. O agradecimento foi até registrado por escrito. Exatamente. Doutor Marlon, Tiraram aquele exercício. está de acordo? Claro. Eu não vejo aqui divergência registrada. Alguém tem divergência? Quer fazer alguma manifestação? Se ninguém tem divergência, eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do eminente relator no número 6 da pauta. Vamos para o 7. O 7 não tem divergência, o 8 também não tem, nem o 9. Tem uma divergência no 11. 6, Vamos abrir o 11. 7. É o meu. Qual que é ele até estava indisponível o dia que eu fiz a revisão, mas depois, hoje, ele já estava disponível. O 11? É o 11 da pauta, é o 10.836. Banco do Brasil e juiz da nona vara. É um outro idêntico aí. Tem uma divergência da doutora Juliana Vignoli. Tem uma divergência, doutora Juliana Vignoli que registrou uma divergência com a palavra. Não, relator? O meu voto... Vossa Excelência é a divergência. Sim, mas o relator não... Não, mas pode começar pela divergência, depois nós voltamos. Eu estou concedendo a segurança, confirmando a segurança, depois até justifico. Mas eu posso até justificar antes, às vezes até ajuda no debate. Não tem problema. Até a demora na disponibilidade, a sistemática aqui é o seguinte, quando não tem sustentação oral, primeiro fala divergente, depois a gente volta ao relator. Então fica do jeito que Vossa Excelência entender mais pertinente. Pode fazer sem problema. É só porque é uma matéria, coisa. E até para justificar e pedir desculpa a Vossa Excelência, porque realmente eu fiquei na dúvida, por isso foi liberado. Primeiro eu pensei muito se era o caso, realmente, de o banco ter direito líquido e certo de descontar o dia de salário dos trabalhadores. Primeiro, assim, é inegável, sobre o aspecto legal, que greve é suspensão do contrato de trabalho. Então, em regra, não tem a obrigação de pagar, e a própria greve impõe. Então, assim, o fato de fazer greve não é falta justificada. Mas também não é uma falta individual injustificada que permita automaticamente ao empregador usar do seu poder potestativo para poder fazer o desconto. Há uma diferença, tanto que o artigo 7º fala na necessidade que a greve suspende o contrato de trabalho e as obrigações do período serão estabelecidas por acordo, convenção ou sentença normativa e laudo arbitral. E aí, teria esse direito líquido certo? Em primeiro momento, eu estava até entendendo que não. Mas, verificada a situação deste processo, e sem fazer qualquer tipo de crítica, eu acho que a iniciativa de provocar e para retirar o direito líquido certo do banco de fazer o desconto teria que ser do sindicato. Ainda que não se discutisse sobre a abusividade da greve, se a greve teve aqueles antecedentes, proclamação, de assembleia, superado tudo isso, mas tem alguns fatos. É incontroverso que houve greve. E o banco trata como greve. Então, para mim, é greve. Aplica o regramento dentro que for regular, ali dentro da Lei 7.783. Então, naquele regramento ali, ainda que não tenha havido a negociação prévia, até porque não é uma greve típica, aquela de conflito entre o empregador e o empregado, tem aquela natureza mais política que eu, data máxima vênia, até de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho pela SDI, entendo pertinente, que o artigo 9º fala que compete aos trabalhadores
a oportunidade e os interesses que vão defender por meio da greve. Então, pode ser greve política, como foi uma greve necessária, questão da reforma, tudo isso. Mas eu acho que deveria partir do sindicato provocar o banco para a solução do artigo 7º. E a alternativa que ele procurou de ir à justiça com a alegação de que a convenção coletiva de trabalho, que é nitidamente descaracterizado, autorizaria o pagamento da greve data máxima vênia. Eu acho que aí foi o erro da iniciativa. Ao não tomar a iniciativa de falar, vai haver greve, tanto que essa ação já tratava do desconto de um dia anterior e de uma greve futura. Eu acho que ele deveria, até por cautela e para efetivamente garantir os interesses dos seus empregados, dos trabalhadores por ele representados, ter tomado a iniciativa de provocar o banco para como nós vamos solucionar isso aqui, e não pela via da justiça. Ao tirar esse foco, ao pegar uma outra trilha, que não aquela que lhe competiria, porque se ele chega só, eu tenho a comprovação, eu procurei o banco para a gente discutir como é que nós vamos resolver essas 6 horas ou 8 horas, dependendo de quem paralisou. Porque também, assim, não é justo quem paralisou receber e quem não paralisou. Eu não tenho em greve, com todo respeito, por toda a experiência que eu tenho. Porque, às vezes, você tem isso, a pessoa faz greve e não vai receber o dia. Teve aquele que não fez greve, vai receber o dia e vai receber os benefícios da greve. Então, para mim, não é referência dizer, não é justo, quem trabalhou vai receber e quem não trabalhou vai receber também. Se não trabalhou, estava lutando por uma briga justa e deveria adotar as medidas, até mesmo sabendo que poderia ter que pagar esse dia. Então, em razão disso, de não ter o banco, não ter tomado o sindicato a iniciativa de impedir ou de obstruir o direito líquido e certo do empregador de fazer, ou seja, provocar o empregador para discutir como ia ser resolvido aquele dia da paralisação, é que aí eu considero pela existência do direito líquido e certo. Esse é que é o fundamento, só para justificar para a divergência, já de antemão, porque simplesmente dizer que estava concedendo a segurança não ia fundamentar. Presidente, esse é o fundamento. Presidente, pela ordem. Deixa eu passar só a palavra para o doutor Juliano, em seguida eu volto para você. Mas o meu pedido de... É porque tem duas situações idênticas. Eu tenho um caso São dois idêntico. processos. Então, eu só queria fazer um adendo, porque aí ela já discute, porque Sim. ela deve estar feita. Nos dois processos. E aí, a gente já... Eu só queria acrescentar ao que o desembargador Marcelo falou o seguinte, duas coisinhas. Primeiro que, nessa greve, principalmente, foi uma greve atípica, né, porque foi uma greve supostamente geral, né, por questões políticas, quer dizer, questões da sociedade, e não especificamente da categoria. Então, porque nas greves de categoria, de reivindicação de salário, de negociação coletiva, de conflito coletivo de trabalho, nessas greves, quando há o retorno, eles já discutem o pagamento dos dias parados. Então, isso que o desembargador Marcelo falou, há uma negociação, porque pela letra da lei pura, é suspensão do contrato de trabalho, e ele teria o direito de descontar. E como essa foi diferente, e o sindicato não provocou o banco, como o desembargador Marcelo falou, que tinha que ter provocado para discutir isso. Né? Como é que vai? Vai pagar, não vai pagar? Tal. Então, houve isso. E a segunda observação que eu queria fazer, só que teve já um julgamento aqui da SDI, num caso semelhante, só que eu acho que era um agravo regimental, se não me engano, da relatoria da doutora Adriana Goulart. E nós decidimos que era cabível a segurança. Foi até a doutora Sabrina, a doutora Adriana foi lá. Mas a doutora Adriana ficou vencida, não foi isso? Ficou vencida, exatamente. Desembargadora Juliana, com a palavra. Eu tenho os termos. É só isso, passando. Eu ia até mesmo sugerir que o desembargador fizesse também o pronunciamento para a gente decidir as duas juntas. Eu mantenho minha divergência, eu entendo, mais uma vez, conforme meu primeiro pronunciamento hoje, que não foi praticado pelo juiz apontado como coator, uma autoridade coatora, nenhum ato teratológico, ilegal, nem com abuso de poder. As manifestações dos dois relatores, respeitosamente, eu entendo que dizem respeito a fatos. Se dizem respeito a fatos, deveriam estar sendo discutidos novamente, eu repito, na ação subjacente. Então, assim como, em tese,
o banco tem direito a efetuar os descontos, como consequência, analisada cada questão, os empregados também têm direito ao exercício de greve. Então, para eu poder analisar isso, apreciar a situação em concreto, eu vou ter que ir para os fatos. E é exatamente porque eu tenho que ir para os fatos, e aí eu vou falar nesse primeiro processo que a gente está, o relator eminente desembargador Marcelo Lamico Pertence, que menciona da cláusula 60 da Convenção Coletiva, quer dizer, eu estou discutindo os fatos da ação subjacente, porque, no meu entendimento, nós temos aqui direitos assegurados, inclusive constitucionalmente, no caso de contrapostos. Então, assim, não vejo direito líquido e certo, não vejo ato nenhum que possa ser apontado como ilegal, teratológico, abusivo. Não entendo que nós estamos apreciando isso, que nós estaríamos, sim, imiscuindo numa questão fática da ação subjacente. Então, por vários motivos, por não entender que há abuso de poder, que não entender que tem direito líquido e certo ao desconto, não tem. Não tem. Tem determinadas situações. Para eu avaliar a situação, eu tenho que entrar na questão fática. Então, não tem. Aliás, tem direito se não for previsto, se tivesse sido negociado assim, se tivesse sido... Enfim, em determinadas situações. Para eu ver a situação, eu vou ter que analisar faticamente o processo. Então, eu mantenho respeitosamente a divergência nos dois processos. Doutora Juliana mantém sua divergência. Alguém mais quer usar a palavra? Presidente, é só uma coisinha, sem querer ser chato, mas é porque isso volta e meia, essa discussão volta. Alguns casos de mandado de segurança, principalmente quando é essa questão de antecipação, antiga antecipação tutela, atual tutela de urgência, muitas vezes a gente precisa ver o pano de fundo para chegar. Então, eu, diferentemente respeitosamente, mas entendendo diferente da desembargadora Juliana, eu acho que a gente tem que analisar um pouco dos fatos para entender que o juiz realmente não poderia fazer essa antecipação. Por quê? Porque o que você está discutindo lá é realmente se vai ter que pagar ou não. Aí o juiz manda o banco pagar e já foi para... Eu acho que essa decisão é abusiva. Não falo teratológico jamais. Eu já falei isso aqui várias vezes. Teratológico é monstruoso. Eu acho que a decisão não tem que ser monstruosa para ensejar mandado de segurança, mas abusiva ela é. Só acrescentando, se a matéria envolve direito coletivo, até a competência não seria do juiz, seria da sessão da sessão de discussão coletivo. Esse é outro dado, mas de qualquer forma... Doutor Marcelo? É só um complemento também, para não parecer que não está havendo a consideração do fato e a importância dele. Essa mesma SDI, logo no começo que eu estava aqui, suspendeu uma possibilidade, uma greve de 30 dias numa prefeitura cuja jurisdição era a Vara do Trabalho de Barbacena, em que o juiz de primeiro grau tinha impedido, a prefeitura conseguiu não liminar, e aqui o pleno aqui da SDI cassou, em que permitiu que o município descontasse de uma vez 30 dias de salário. Como é que não leva em consideração esse fato? E essa SDI teve a sensibilidade para dizer não pode descontar 30 dias de uma única vez. Então, a situação, em várias hipóteses, a gente tem de levar também o que está acontecendo para poder fazer essa análise. É só mesmo esse acréscimo e para não parecer que está sendo incoerente com a decisão. Foi até eu que puxei essa divergência, e o voto foi do desembargador Márcio Vidigal. Presidente, só registrar que Vossa Excelência falou, e no voto fala, e do doutor Fernando idem. Nós não estamos discutindo legalidade ou ilegalidade de greve aqui, não. Não tem nem menção, mas tem que entrar no fato. Porque se a gente fosse falar... Até quando o banco falou que era abusivo, eu nem levei isso em consideração, porque foi declarada abusiva, para mim era legal. A divergência que eu tenho registrado só a doutora Juliana. Mais alguém quer acompanhar a doutora Juliana? Senhor presidente, eu respeitosamente acompanho. Eu também entendo que não há abusividade nem abuso de poder no ato da juíza, e, muito pelo contrário, ela agiu dentro do poder geral de cautela dela. Então, peço licença, doutor Marcelo. Doutor Fernando, que eu vou fazer em seguida, mas eu acompanho a doutora Juliana. Mas só que esse poder geral de cautela aí é a decisão da ação. E prevalece o voto do eminente relator por maioria, como foi com todo respeito. Com todo respeito. Esse foi o 11. E mesmo porque eu votei naquele voto que a relatora foi a doutora Adriana, eu acompanhei a doutora Adriana. Tem no 13. E era o mesmo... Vossa Excelência não acompanhou, não? Estamos agora no 13 da pauta, que é o processo 10.882, eu acompanhei ela, não 22, 2017. Eu não acompanhei, não. O relator é o doutor Fernando Rios. E a doutora Juliana. E a divergência você acompanhou ou não acompanhou? É da doutora Juliana.
Doutor Rios, é a mesma A mesma coisa. É a mesma coisa? A doutora Paula Cantelli também nesse vai acompanhar a divergência? Vou acompanhar também, respeitosamente. Então, é o mesmo resultado, se ninguém mudar o voto, o mesmo resultado, vencidas doutora Juliana e doutora Paula Cantelli. Eu tive que discutir isso Bom, com o Vinícius. esse é o último da pauta de mandato de segurança. Se não houver objeção, eu fecho a pauta eu de falei mandato com de ele que segurança a sessão e já abro tinha decidido no caso da Adriana. a pauta de agravo regimental, que é das 9 horas. Ele queria manter. Fechou o mandato de segurança. Das 9 horas. Não foi os O 13, 4 tinha sustentação oral, já foi julgado. No 1 não tem divergência, no 2 também não tem. Tem uma divergência registrada no 3. Presidente, eu só vou ficar vencido nesse 10.590 aí. Qual? No 10.590, doutora Paula. O senhor fica vencido por quê? Tem duas questões aí que me chamaram a atenção. Vossa Excelência, Primeira está falando questão no do litisconsórcio. No 3? Eu determino a intimação. É o 10.590. É um. Não é esse? Do no agravo? 1? É porque no 1 não tem divergência registrada. Não, é porque eu estou ficando vencido. Vossa Excelência... Não, um é 10.215. 10.590, né? Não? 10.590 é que eu estou Vamos voltar no começo para não dar... Agravo regimental, desculpa. Nós estamos agora na sala de agravo regimental. Desculpa. O 4 já foi julgado. Estava na mandada. O 1 e o 2 não tem divergência. Doutor Paulo Maurício tem divergência no 1? Eu não tenho o número dele, eu tenho o número do processo. Um é o quê? É o da pauta, 10.590 é um Esse eu vou ficar vencido. Mas qual que é? Mas foi por triplo fundamento. 10.590? Então o doutor Nenhum Paulo dos Maurício três? vai ficar vencido. São 3 com um. itens. Três Primeiro, itens. litisconsórcio, eu mando intimar. Então, deixa eu abrir um aqui. Então, Só para não... Porque eu tomo esse procedimento no gabinete, então não tem jeito. Você manda Segundo, não Não, cabe... mesmo se não menciona, não qualifica, você manda. Então, 10.590 é Laticínio Bela Vista, E o juiz da TST está terceira anulando vara de todas, trabalho, tá? governador Valadares. Que a gente faz em Deixa eu ver. sentido contrário. Não tem nada registrado. Segundo item. não Que tem. anule. Além do litisconsórcio, tem que convicção ser... é essa. Segundo, nesse caso que não cabe recurso, foi um ED que não foi conhecido, não cabe recurso contra isso. Incorreta descrição dos. Não cabe. Terceiro, a resolução 185 determina que ele possa apresentar novamente a documentação. Não. É Terminando. questão só procedimental. Novamente, o quê? Juntar a documentação ou organizá-la. A resolução do PJE. Então, Eu Vossa tenho anotado Excelência, esse procedimento. Fico Vossa vencido. Excelência vai ficar vencido no 1. Você dá o prazo para ele? Doutor Paulo Maurício, então, ficou vencido no 1. Essa questão do Vossa Excelência litisconsórcio eu também? posso Não. até. Eu estou extinguindo tudo. Ele Presidente, eu quero só manifestar. Mesmo no litisconsórcio? Doutor Marlon com a palavra. É porque é o seguinte, sobre o problema do litisconsórcio, eu já tive decisão anulada pelo TST que mandou devolver para eu dar o prazo. Então, a partir disso, eu tenho tomado providência nesse sentido. Então, eu vou ficar vencido. Eu não anotei, mas eu faria ressalva aqui, porque eu fui, acho que o primeiro a sofrer essa... Então, a partir disso, eu tenho concedido o prazo para regulamentar. Então, eu vou pedir respeitosamente, eu vou acompanhar o doutor Paulo Maurício. Perfeito. Também, Então, sim. vamos ficar doutor Dr. Paulo Maurício, doutor Marlon, doutor Manuel. Mais alguém? Eu tenho... Só um minuto. Pois não. Presidente, Com a só para palavra. debater esse assunto, né? Porque eu penso o seguinte, eu entendo dessa forma. Se o cara quer... Porque, olha só, eu indefiro a petição inicial. Ele pode entrar com outra citando o litisconsórcio. Agora, se ele prefere agravo regimental, RO para o TST, parará, o problema é dele, ué. Ele que faça e o TST que anule. Esse é o 10. Agora, é muito mais fácil ele entrar com outro mandado de segurança, desiste do prazo recursal. Caso de hoje. Doutor Fernando. Você também está mandando emendar o Fernando. processo? Desembargador Fernando, mas às vezes acontece que o sujeito entra com mandado de segurança ao final do prazo. Né? Então, eu não tenho pego caso assim. Mas, às vezes, a situação realmente exige assim, uma intervenção. Um mandado de segurança, aquela coisa. Aí espera o prazo. Então, parece que é por isso que o TST andou. É o prazo de decadência, né? Então, presidente, teve uma sessão, salvo melhor de junho, se eu não estiver equivocado, teve um processo que voltou do TST, eu não lembro quem que era o relator, mas foi exatamente porque nós tínhamos extinto o processo, a questão de desconsorte, a parte recorreu e o TST falou que tinha que dar prazo para sanar e foi dado o prazo e aí nós tivemos que julgar o mérito do processo. A partir dessa decisão, portanto, eu também passei a mudar o entendimento, porque eu também
na mesma linha da maioria dos demais componentes, eu também extinguia. Com base nessa decisão, teve um do doutor Marlon também, no sentido semelhante, eu passei também lá no gabinete a conceder o prazo para indicar, porque o TST está majoritariamente nessa linha. Se todo mundo for adotar isso. Se todo mundo aqui... Não, se essa sessão aqui concordar, a maioria concordar, eu vou fazer isso também. Mas eu acho que tem que ficar alterando todo o voto. Eu acho que o espírito da lei do mandado de segurança é que a parte já tem que vir, inclusive, com a prova, né? Exatamente, porque com tudo no pronto. outro processo, aqui ele já tem que vir com a prova pré-constituída. Eu, nesse ponto, eu acompanho a doutora Paula Cantelli. Eu acho que se a gente começar esse processo de mandado de segurança, vai ficar... Doutor Jário, permita. A prova eu também estou de acordo, né? Não dou prazo para juntar a prova, não. Agora, na petição inicial, a parte deixou de indicar o desconsorte. Então, aí não se está... No meu entendimento, eu mudei o entendimento, porque se for prova, eu também não dou prazo para juntar documento mais, não. Agora, a questão de procuração e a questão de desconsorte, em face dessas decisões do TST, eu adequei, foi recentemente agora, foi semana passada, deu um espaço nesse sentido, dando prazo para juntar o suplemento de mandato corretamente e para emendar, para formar... Não são só esses dois fundamentos, tem outros, não, essa é outra coisa, é outro assunto. Tudo e bota tudo. Mas o que eu falei foi o seguinte, que no processo de mandado de segurança, como é uma ação muito diferente, que a parte já tem que vir com a petição inicial em perfeito, inclusive com a prova já pré-constituída, eu acho que nesse caso, eu sou mais rigoroso nesse ponto, eu acompanho esse entendimento da doutora Paula. Agora, se o coleno TST vier baixar alguma OJ ou súmula, eu acompanho. Mas, por enquanto, eu vou ficar nesse TST. Presidente, pela ordem. Mas se a gente resolver aqui... Se resolver aqui, presidente. se a STI estabelecer aqui litisconsorte, eu volto atrás e vamos distinguir. Presidente. Eu acho que a jurisprudência do TST... A jurisprudência do TST está nesse sentido mesmo. Não é único, não. São só nossas, não. E não são recentes, determinando a abertura de... E o Supremo também. Doutor, também. Presidente, olha, o problema é o seguinte... Por isso, por muitas vezes, eu extinguia direto. Então, eles estão revogando a lei do mandado de segurança, porque a lei do mandado de segurança tem um procedimento... especial. Eu não tenho que pegar o CPC, porque mudou. Se o entendimento majoritário da fornecido, eu volto no ponto de vista. Eu falo até em relação, por exemplo, no outro processo especial, o do habeas corpus. O habeas corpus completa, apesar de ser um processo especial, completamente diferente. O juiz pode completar, etc. Mas o mandado de segurança não é assim. É jogo de gente grande. Presidente, pela ordem. Presidente, aqui, antes dessa... Doutor Paulo, com a palavra. Presidente, eu fico lembrando aqui o seguinte, eu já tive N mandados de segurança aqui na sessão, que foram extintos exatamente por causa dessa discussão que nós estamos aqui, porque eu sempre dei prazo para desconsórcio, não para procuração. Então, eu acho o seguinte, aí agora tem decisão, não é uma só não, o desembargador lá falou certo, não é uma só não, são várias, mandando dar prazo não só para procuração, mas para desconsórcio. Quanto à questão da própria pré-constituída, eu estou de acordo. Agora, eu acho, presidente, que deveria, respeitando o entendimento de cada um, talvez termos aqui, né, uma possível uniformização dessa discussão. Porque senão, ficar toda hora, um extingue, outro não extingue, é complicado. Eu penso que não é oportuno, sabe por quê? Porque cada um pode agir como quiser. Não, sim, eu falei, respeitando o entendimento. Ele é específico. Não, esse é o meu entendimento. Prova pré-constituída, claro. Não, o desembargador pode dar prazo ou pode não dar. Então, é o seguinte, por enquanto fica a critério. Agora que a tendência vai ser essa procuração o advogado, uma vez, eu neguei os documentos, tinha falta de documento, tinha uma opção de coisa. Aí ele entrou com a agravo regimental, na agravo regimental falou assim, não, o relator poderia ter olhado pelo PJE no processo subjacente e estava lá. Não, então tá, uai. Então, se for assim, nós podemos julgar tudo. Nós não vamos definir nenhum mais. Poderia no processo subjacente e ver. Vamos ver se ele chega de acordo, pelo menos num ponto. Todos estão de acordo, então. Todos estão de acordo, então, por enquanto, não é caso da gente fazer uma decisão coletiva sobre isso, esperar um pouco mais a jurisprudência. Eu acho que seria. Presidente, eu acho que sim, que existem situações, porque não é questão de prova documental, mas existem situações que exigem realmente uma decisão urgente e que são fatos relevantes que vêm pela justiça e fica também a gente preso a questões formais mínimas, e aí eu acho essa coisa do litisconsórcio é mínima, porque
A gente sabe qual é a ordem que foi dada, sabe tudo. A repercussão que vai dar no patrimônio de alguém, o jurídico de alguém. E talvez seja por isso que o TST, o Supremo, caminha nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter o rigor mesmo, mas isto, no meu modo de ver, é de menor importância para garantir a alguém uma prestação jurisdicional. Quer dizer, com todo respeito, então, se o Supremo, que o doutor Marcelo está dizendo aqui, caminha nesse sentido e a gente vai ficar aqui malhando contra isso, não tem sentido. Não, mas eu até não sou contra essa posição. Eu digo o seguinte, por exemplo, o que Vossa Excelência citou, é um mandado de segurança que tem importância, um assunto... Então, Vossa Excelência deu prazo para ele, acabou. Qualquer um que quiser dar o prazo, não tem... Por isso é que eu acho que não é ainda o caso de formalizar uma posição da... Porque cada um pode pesar, só pesar, né, a conveniência, a oportunidade de conveniência. No cada caso. Doutora Maristela Iris. Isso é casuísmo. Você aplica num caso, você aplica, no outro não aplica. Não é bem isso, doutor Marcelo. É porque o doutor Marco falou o seguinte, às vezes é um processo que eu vou conceder a segurança, por exemplo, eu entendo que deve ser concedido. Aí faltou um dado qualquer, aí eu intimo ele em 5 dias, já fiz isso, intimo em 5 dias para completar a petição inicial. Qualquer um de nós pode fazer isso. Agora, se entender que não é caso de mandado de segurança, que já vai indeferir mesmo, para que fazer isso? Né? Já indefere uma vez. Aí eu já alinho todos os motivos. É o que eu faço também. Né? Então, está aberta a discussão, não tem. Nós vamos pensar mais, eu acho que é caso de pensar mais um pouco para a gente uniformizar. Mas Vossa Excelência trouxe um dado. Né? Trouxe um dado novo. Se não for caso de mandar segurança, já pega. Agora o problema não é caso de mandar segurança, mas chega aqui a turma diz é caso de mandar segurança através do agravo regimental. O problema é o seguinte, presidente: o mandado de segurança é um remédio constitucional excepcional. Heróico. E o cara tem que saber propor. Então, no meu tempo, quem não sabia propor, procurava um advogado mais experiente, contratava um advogado melhor para propor. Agora o cara chega aqui, pega o AB ontem, e quer entrar com mandado de segurança hoje e faz tudo errado, e eu vou ficar passando a mão na cabeça dele? Tá mais então, agora, né? Eu acho o seguinte, o cara tem que saber, ué. Doutor Fernando, mas agora que... Até a designação errônea da autoridade eu dou bomba. Ué. Então, nesse processo da doutora Paula, vão ficar vencidos. Doutor Paulo Maurício. Mas agora, o CLT mudou. Doutor Paulo Maurício. Doutor Paulo Maurício, doutor Zé Marcos, doutor Manuel Barbosa. Os três, então, que ficam vencidos. Esse é o número 10.590. Esse é um da pauta. Esse é um, né? Esse foi um da pauta. O 2 não tem divergência, o 3 tem divergência. Então, estamos abrindo 3 da pauta de agravo regimental. É o processo 10.67608, relatora eminente desembargadora Maristela Álvares, e impetrante Herbário Laboratório, impetrado juíza da... O do Herbário. Você lembra qual processo que foi? Bom, a eminente relatora está... Olha lá. Você lembra o processo? Doutora Maristela, vamos falar, que é relatora. Tem uma questão aqui, que houve um requerimento de desistência da ação. Mas essa desistência não foi homologada, então eu vou ficar com o voto como está preferido, porque a outra parte pode não concordar e já o voto da própria. Então, Vossa Excelência está confirmando a decisão, no mérito, confirma a liminar e concede a segurança para suspender os efeitos da tutela, não é isso? Então, essa é a proposta de voto da eminente relatora. Eu vejo aqui registradas divergências. Deixa eu ver aqui. A primeira do doutor divergiu primeiro. Doutor Zé Marlon. Tem alguém assumir aí? Acho que a sugestão do Marlon é para adiar. A sua sugestão é para adiar, né? Não, presidente, foi minha, a divergência foi apresentada, e ao fazê-la, eu fazendo a consulta lá, verifiquei esse pedido, que é recente agora, de desistência. Então, eu até sugeri aqui, olha, depois que eu fiz a divergência, mas parece que a eminente relatora já disse que acha que deve ser julgado. Então, a divergência é o seguinte, é porque foi constatado lá que esse trabalhador ele tem uma doença crônica chamada ataxia cerebelar tipo 6. Ele é privado de alguns movimentos, tem um déficit mental, motor, enfim. E ele disse na demanda principal que teria sido dispensado em razão disso, pede a reintegração. E o juiz, então, antecipou lá a decisão, verificando tudo aquilo, a verossimilhança, etc., a relevância.
e deu essa decisão, determinando, portanto, a integração dele. Eu, então, estou respeitosamente divergindo da relatora, porque acho que não tem ordem legal, está dentro do poder geral de cautela dele, o bem jurídico tutelado provisoriamente é relevante, não trará prejuízo essa reintegração, porque o sujeito continuará trabalhando, e etc. Eu, quiçá, aposentado, sei lá, eu acho que tem que garantir essa transição dele, não é, nesse momento, enfim, é nesse sentido a minha divergência. Doutora Maristela Iris também fez um registro com a palavra. Acompanha a divergência, doutor Marcos. Não, parece que Vossa Excelência, 23/8/18/57. Doutor Marco quer divergência. Então, a doutora Maristela Iris está acompanhando, doutora Juliana Vignoli também. Eu vou pedir vênia no meio de relator, acompanhar. Doutor Manuel Barbosa também. Presidente. Então, vamos votar, porque esse aqui sim. tem uma, né? Relator, divergência. Eu peço vênia acompanhar a relatora. Doutor Marcelo pertence. Desculpa, doutor Paulo Roberto. Presidente, o que está sendo posto é a divergência do doutor Marlon, né, com a sugestão final, é isso? Ou não? Não. É porque eu estaria... não, porque eu ficaria, presidente, mas me parece que a relatora também não aceita essa sugestão, né? Não, ela está mantendo. Tem um requerimento de desistência, foi protocolado de 16 de agosto. Bom, embora eu acho que isso aqui vai acabar sendo só puro retrabalho, presidente, mas eu estou com a relatora. Doutor Paulo Roberto, relatora. Doutor Marcelo, com divergência, não é isso? Doutor Fernando Luiz Gonçalves Rio Neto. Data vênia, vou acompanhar a divergência. Divergência. Doutora Maristela Álvares é a relatora. Doutor Sérgio Peçanha. Presidente, eu também analisando esse processo, o que eu constatei é na mesma linha do doutor, que a relatora também apontou, e do doutor Marlon também, o mesmo médico, o doutor Armando, que emitiu o atestado de apto, ele também tem uma correspondência para o próprio impetrante, mandar para a empresa, né, dizendo que ele atualmente apresenta alterações fonoaudiológicas, dificuldade na fala e dificuldade motora para deambulação, porém não apresenta nenhuma perda cognitiva, podendo ser recolocado em outro setor dentro da empresa. Ele apresenta apto com restrições, não realizar atividades de muito esforço, não deambular por longo percurso. Sugiro mudança de função de funcionário, se possível. Aí, o empregado com esse documento ingressa em juízo. O juiz, com base nessa documentação, concede a liminar. E aí a empresa não... Até na petição inicial, falando de um telefonema, eu tentei ter acesso ao teor, mas eu não consegui aqui no mandado de segurança dessa fala, desse telefonema, parece da médica lá da empresa, com esse médico que deu essa declaração aqui, nesse sentido. E depois de analisar, a questão é a seguinte, tem uma declaração do médico do atestado apto, e é com essa declaração do próprio médico. Quer dizer, então, eu não entendi. Quer dizer, ou ele está apto ou não está apto. Ele foi dispensado no dia 8 de maio e foi fazer o exame médico no dia seguinte, que é normal, a empresa dá a dispensa e manda. Quando foi para o exame médico veio com essa declaração. Se o próprio médico da empresa falou que ele está com isso, eu não vejo como manter data máxima a princípio, né? Mas por isso que eu não vejo ilegalidade na decisão da autoridade apontada como coatora. Essa questão, evidentemente, deve ser objeto de melhor apreciação, mas com a documentação acostada com a reclamação trabalhista, né, prejuízo maior se o juiz de origem não desse a liminar. Por isso que eu vou pedir respeitosamente vênia à relatora, vou acompanhar a divergência, presidente. Então, doutor Sérgio vota com a divergência. Doutor José Marlon. É a divergência. Ele é a divergência. Com a divergência. É a divergência. Presidente, eu queria doutor pedir Paulo Maurício. doutor Zé Marlon. Porque você apresenta a divergência, você fala se não seria caso de suspensão. Não, só me permite a explicação. Não, eu fiz a divergência e indaguei a indagação para o colegiado decidir, mas na perspectiva do encaminhamento da relatora. Não seria o caso de suspensão, mas a relatora encaminhou o voto dela, nos mantendo. Então porque... Doutor Paulo Maurício tem a palavra. Não seria o caso, agora está me vindo à cabeça uma outra situação. Não seria o caso de suspender, realmente? Não. Não tem impedimento.
impedimento. agora Hoje, Mas não por esse desistiu? mandado de Não, segurança, porque a desistência... Hoje não tem impedimento Hoje não para tem. que seja julgado Não esse foi mandado de homologado a segurança. desistência. A O Marlon desistência. sugeriu adiar para a próxima sessão. O doutor Marcelo não tem razão. E aí, Então, tudo bem. tem Então, razão então para eu, adiar, é o mérito do então eu próprio vejo mandado aqui de segurança. teratologia na decisão do médico. Eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez. Ele consta de um atestado. Não é teratologia. Não, do Existe médico. alguma coisa Aqui não é do juiz, é do médico. Doutor Paulo Maurício, está com a palavra para proferir seu voto. Teratológico é ofensivo, é monstruoso. Doutor, deixa Eu vejo deixa o monstruosidade Dr. Paulo numa Maurício pessoa que fazer tenha voto. coragem de fazer um atestado médico de um paciente com doença degenerativa mental. Aliás, o Ministério Público aqui teria que atuar também em favor desse paciente. Ele tem doença degenerativa, inclusive com repercussão mental. E outra, apresenta apto com restrições. O atestado médico consta isso. Agora, até as Está aqui no atestado médico. Então, Vossa Excelência vota? Vossa Excelência Com a vota? divergência, com a devida Doutor Paulo vinda. Maurício vota com a divergência. Doutor Manuel Barbosa também, né? Eu também, Doutor Manuel Barbosa com a divergência. Doutora Maristela Íris. Com a divergência. Com a divergência também. Atestado médico. Mudou de lugar, me fiquei doida. Doutora Paula Cantelli. Eu peço licença, doutora Maria Estela, mas acompanho divergência. Com divergência também. Doutora Juliana Vignoli. Eu já tinha consignado meu voto aqui com divergência, mas durante o debate me surgiu uma dúvida. Até com as ponderações do desembargador Paulo Maurício, o trabalhador nem está doente, né? Ele tem uma patologia e achei estranho o pedido protocolar de desistência quando ele era até então vencedor da ação, ainda que de forma precária. Então de forma não foi homologado o pedido de desistência. Então eu realmente estou mudando meu posicionamento e mais uma vez respeitosamente eu consignaria divergência, mas eu analisaria o mérito para denegar a segurança. Então, Vossa Excelência está com divergência. Não. É uma terceira posição. Com a conclusão... Porque pode ser que não tenha... para denegar a segurança. Então, eu acho que tem que continuar... Não é isso? A posição da relação... Mandar processar o MS. É aquele procedimento. Pois é, pela ordem, mas pelo que está aqui no voto aqui da relatora, ela apreciou o mandado de segurança, falou, julgado, o mandado fica prejudicado, o mérito. Eu acho que aqui poderiam seguir a mesma ordem. Julgar uma denegada segurança que é prejudicado a agravo regimental. Os dois ao mesmo tempo. Porque essa é a posição do doutor Juliano. Essa é a posição de Vossa Excelência? Que o doutor Chester acabou de resumir, apreciar o agravo de petição e já... Não, é julgar o mandado de segurança e dar... Podemos julgar o Denegar a segurança. Pois é isso. Parece que a doutora Juliana, a posição dela é essa. Denegar. Então, essa é a posição da doutora Juliana. revogando ou eliminar. Isso. Doutor Marco Antônio. Divergência. Doutor Marco Antônio vota com a divergência. Doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Divergência. Com a divergência também. Então, prevaleceu a divergência. Agora, vamos ver se é a divergência mais ampla da doutora Juliana ou se é a divergência do doutor Marlon, não é isso? Quem é que vota com a divergência da doutora Juliana? Eu acho que o voto foi nesse sentido, porque o voto foi para denegar a segurança. O voto da relatora foi assim. Eu votei denegando a segurança também. Eu estou votando assim também. Para ficar explícito. Mas aí tem aquele sério problema, porque não pode julgar, o agravo tem que ser julgado pelo relator. Então, aqui, no caso, seria processar o mandado de segurança, porque foi indeferido, não é isso, doutor Marcelo? Não, presidente. Ela deu eliminar o mandado de segurança, agravante é o regra geral, trabalhador a gente faz isso beneficiário. mesmo. Ele busca com um agravo caçar aquela decisão. A eminente relatora já traz o agravo e o MS. Então, quando nós estamos... Ela pode fazer isso. Exatamente, a divergência. Então, já é baseado na denegando a segurança, ou seja, supera o agravo, e julga o mandado de segurança e prejudicado o agravo. Então, essa divergência, doutora Juliana. Então, vamos votar. Eu estava acompanhando a relatora e continuo acompanhando. Então, doutor Marcelo, doutor Paulo Roberto vota com a doutora Juliana? Eu tinha votado com a relatora, continuo com a relatora, presidente. Continua com a relatora, doutor Paulo Roberto. Doutor Marcelo... Com a divergência. Vota com a divergência da doutora Juliana. Doutor Fernando Rios? Com a divergência.
Também com a divergência. Doutora Maristela é a relatora. Doutor Sérgio está com a divergência. Doutor José Marlon também, né? Eu voto com a divergência, Com a doutor divergência. Luciano. Doutor Paulo Maurício. Com a relatora, ou com a ilustre divergente. Não, então, Vossa Excelência está com a doutora Juliana, com a divergência da doutora Juliana. E doutor Manuel Barbosa também, né? Com divergência. Doutor Paulo Manuel Barbosa também. Doutora Maristela Íris. Com a divergência da Com a divergência. Doutora Paula Cantelli também. Com divergência. Doutora Paula Cantelli também. Doutora Juliana é a divergência. Doutor Marco Antônio. Também. E doutor Rodrigo. Também? Falou muito. Então, por 11 votos a 3, prevaleceu a divergência. Doutora Juliana apresentou a tese vencedora e ficará como redatora do argório. Tá certo? Esse é o resultado, fica proclamado. Ela vai julgar. Senhor presidente, ela vai dar provimento ao agravo O de... redator tem que ser o doutor Marlon. Doutora Juliana. Essa posição é a do Marlon. Doutor Juliano, mas é que eu fico com a redatoria dele, eu fico. Eu sou redator. Como redator, doutor Juliana concorda? Concordo. É um Glentman. Então, Ele é um gentleman. doutor Marlon vai ficar como relator. Ele é divergência Atendou a divergência. Ele acolheu o acréscimo de divergência e resolveu ficar como relator. Então, Mas eu não fico com o Marlon, não. vai dar provimento dele, Ele é um doutor? cavalheiro. Doutor Marlon, então qual é a solução? Dar provimento ao agravo e julgar. Não. Denega segurança, Negar a segurança. prejudicado o agravo. Nós só julgamos, na verdade, nós só julgamos o mandado de Denega segurança. segurança. O mandato de segurança já foi admitido. Denega Então agora segurança e denegar a considera- segurança. denega Custas segurança pela- considera prejudicado. Impetrante, prejudicado o agravo. Denega segurança e considera prejudicado o agravo. Custos pelo impetrante. Revogada liminar. Revogada a liminar. O 5 não tem divergência. Custa de R$300. Custa de R$300 nesse processo, calculado sobre o valor. Foi. Então, no 5 não tem divergência. Se não houver divergência, eu vou fechar a sala de mandado de agravo regimental. Fechei. Embargo de declaração. Nos embargos de declaração... doutor Paulo, só... Eu fiquei aqui preocupado, doutor... o primeiro, vamos abrir o primeiro. O presidente Foi para falar qual aí. agora? 4? É desse. No primeiro ED, doutor Paulo Roberto é o relator, e eu fiquei preocupado aqui o seguinte, que a tese Mas os demais a aqui não tese tem divergência. do embargante aqui é o seguinte, ele falou que só tinha um bem, o juiz penhorou. Aí, quando ele falou que só tinha aquele bem, o juiz falou assim, ou o senhor completa a garantia da execução, ou eu vou mandar vender o bem à asta pública. E data máxima venda, não. O juiz tinha que intimar o reclamante para falar alguma coisa, se o reclamante concordava ou não, e, em seguida, abria prazo para aquele que teve o bem penhorado para apresentar embargo à execução. Então, estou divergindo nesse ponto, para assegurar o direito de defesa do devedor. Presidente, respeitosamente, eu penso o contrário. Eu vou manter. O presidente. Respeitosamente. Presidente, Doutor doutor Paulo já falou? Doutor Paulo Marconi. Ô, presidente, tem uma má-fé gravíssima aqui nesse processo. Ele está deturpando completamente a decisão da sessão. Na inicial, o juiz, a parte confirma que foi intimada para complementar a penhora. O que o juiz fez? Ele fez um parcelamento da penhora. Obrigado. Ele penhorou determinados bens e falou, ó, se não completar a integralidade da penhora, eu vou levar a leilão. O que a parte está fazendo? Enrolando literalmente o processo para não pagar e para não depositar e para não indicar bens e está discutindo exatamente uma matéria que já foi sepultada aqui na decisão da sessão. Não é dele. Eu daria, inclusive, uma litigação de má-fé aqui nesse processo, porque ele está dizendo exatamente o que ele não cumpriu. O juiz determinou que complementasse a garantia da penhora integralmente. Ele ficou quietinho. Ele foi intimado antes? Foi intimado. Então, vou retirar. Ele fala isso na inicial. A inicial dele fala, inclusive. Senhor presidente. A inicial, mas no relatório, no embargo, não consta. Então, sim, aí é porque nós julgamos o processo, foi nesse sentido. O que a sessão entendeu? Está havendo uma procrastinação aqui violenta, e ele está enrolando, e continua criando tumulto. Fundamentação. Desde a inicial. Eu preferi Eu não daria dar. multa aqui nesse processo. Senhor presidente, a multa eu preferi não dar, presidente.
A questão é a seguinte, a obrigação de indicar bens à penhora é do devedor. Se o juiz intima, isso eu fiz isso desde quando comecei na magistratura. Eu, doutor Marco, fazia isso. Ele começou, eu adotei, na verdade. A obrigação é do devedor. O juiz intima, o devedor não indica e não vai lá e declara que não tem bem nenhum, confessa que não tem nada, ele está sujeito a uma multa de até 20%. Estava no 601 do CPC anterior, está no parágrafo 1 do 774 atual. Então, ele tinha que ter indicado, sim. Ele não tem direito de ser. A obrigação é dele, a não ser que eu fosse lá e provasse que não tinha bem. Mas aqui a matéria... Aí nós criamos a seguinte situação. O juiz manda, ele não indica, não completou a execução, aí não vai ter embargo, execução, não vai ter leilão nunca, aí vai ficar o processo parado. Essa é a questão. Mas ele vai entrar com mandado de segurança. A situação que apareceu no embargo aqui é o seguinte, só a decisão do juiz. A parte falou que não tinha bens, ao invés de ele intimar o reclamante para alguma coisa e depois conceder o prazo, ele consta do embargo. Agora, o doutor Paulo Maurício está me esclarecendo que antes disso, a parte foi intimada para completar. Aí acabou. Na impetração do mandado de segurança, ele fala, o juiz está falando que vai expropriar meus bens. E não mandou eu completar. Mentira, mandou completar, ele não completou e ficou paralisado, porque exatamente o doutor Manuel está falando. É um modo dele segurar a execução e não prosseguir. Não, sinceramente, se ainda que fosse presidente... Eu dou multa ainda também. que fosse isso... Nesse caso, eu vou aplicar multa. Ainda que fosse essa situação, mesmo, de ilegalidade, seria mandado de segurança, não é um ED. Não, mas aqui nós estamos julgando o ED do mandado de segurança. Sim, mas porque a decisão que foi dada é clara. Podia dar efeito ele está tentando sim mudar a decisão. Ele está usando o mandado de segurança para procrastinar a execução. E quando entra com o ED mentiroso, ele está mais uma vez fazendo isso. Deixa 19% de multa para o juiz de primeira instância para ter mais 1%. E não é caso de efeito quantificativo para suprir uma omissão, alguma coisa dessa. Ele quer que reexamine e rejulgue. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Parágrafo 2º do artigo 26 do novo CPC. Doutor Rita, ele quer resolver. Não, essa é 2. A minha divergência foi no seguinte sentido, que não consta do embargo de declaração que ele já havia sido intimado. Por isso fiquei na dúvida, porque ele tinha que ser intimado. Então, estou retirando minha divergência. O doutor Manuel está propondo multa. Presidente, eu só me cingi só a questão da omissão. Agora, se a sessão entender que quer aplicar a multa... Doutor Manuel está propondo a multa aqui, doutor Manuel? Não propus. Eu não. Eu não daria, não. Entusiasmou a gente. Eu não daria, não. Se quiserem dar. Quem aplica multa? Eu aplico multa. Então, vamos ver quem aplica multa. 19%. Doutor Marcelo. Eu aplico também. Doutor Marcelo, quem mais? Eu aplico, presidente. Doutora Paula Cantelli. Quem mais? Vice. Doutor Fernando Vives. Doutora Juliana. Eu também vou... Doutor Marco Antônio. É um desaforo isso. Então, são 5. Eu também, presidente. O voto do relator, vencidos em parte esses 5 que aplicavam... Eu também estou aplicando multa aí, presidente. O valor da causa é R$1.000, 6. Então, o doutor Paulo Maurício está aplicando. O ED procrastinatório. Pouco tempo advogado. Peraí, então, procrastinação na execução. Doutor Marlon também está aderindo. Mas aqui é mandado de segurança. Aqui é mandado de segurança. A multa não é dele. Mas ele está usando mandado de segurança. São 14. Outro dia na turma, Tá o advogado não tinha Então, para embarcar, catado a multa. falou que o julgamento era nulo, porque eu era primo do doutor Márcio Toledo. O critério pedagógico. Ela ligou assim, chutou. Está empatada a multa. Quando eu vou te empatar, eu acompanho então. Porque ele tem Não, você Gonçalves, já eu tinha também tenho acompanhado. Gonçalves. Hein? Você já tinha Não, eu não tinha acompanhado a multa, não. Falou que a gente era Eu não vou aplicar a multa, sabe? Porque é de 1%, o valor da causa é R$1.000. 1% é R$10, não vai adiantar nada. Por isso é que eu não acompanho a multa. Essa multa tinha que ser o juiz lá, 20% sobre o valor em execução. É, mas aqui é mandado de segurança, não é exação de execução. Não, nós estamos julgando embargo. Eu não vou aplicar a multa aqui, não, senhor presidente. Multa pelo ED procrastinatório. A multa ficou vencida. Presidente, O efeito moral. dou uma multa pelo ED procrastinatório. Pedagógico. Multa minha por efeito É de procrastinatório. procrastinatório, 2%. Todos de acordo, então? Todos de acordo, então? 2%. Multa por efeito, por embargo, declaração procrastinatória. Tá Universidade. Presidente. Doutora Maristela, vencida? Presidente, coloca o relator vencido também. Na multa, só na multa. E eu retirei minha divergência. Tá certo, doutor? A maioria dele. Então aplica a multa 2%. Bom, esse é o primeiro. O segundo Por procrastinatórios, é isso, presidente? O segundo Prevaleceu isso, né? O segundo embargo tem uma divergência. É uma multa que eu também não Os dois embargos hoje têm divergência. Não, o doutor Marco Antônio é o relator e tem uma divergência
Tem divergência minha. Não então tem já divergência. vou A falar. doutora Maristela registrou, exceto quanto à multa, está certo. Então, só a doutora Maristela que está ficando vencida aqui na multa. Ah, essa aqui dá. Prevaleceu o voto do relator, a unanimidade, a doutora Maristela ficou vencida em parte. Esses são os embargos de declaração. Vamos para os conflitos de competência às 8h50. Conflito de competência, 8h50. Vamos antecipar às 7. Telefona lá para o... Ó, pelos meus registros aqui, são 7 processos, só tem divergência no 4. Não. Eu já Eu tenho... Vamos abrir o 4, então, que é o único que tem anotação. É o do Fernando Rios. Não, mas não é bem divergência, não. Agora já. Eu tenho uma divergência de fundamento. O que eu fiz, doutor Fernando? Viu, Fernando? Até peço desculpas. É o tal assim, da causa remota contra trabalho. Eu escrevi ela agora de manhã, mas eu lanço. Cadê os conflitos de competência? Aqui não tem. Tem no 4. Doutor Fernando, Então, no 4, eu até peço desculpa, porque... doutor Fernando Rios é o relator. Eu até, porque nos conflitos de Vossa Excelência, É só de fundamento. tem sido dado visto ao suscitado. Então, mas não é divergência, longe de mim, é só... Mas você acha que tem que dar? Porque o CPC pede, né? Assim, às vezes o juiz suscitado... Porque quando ele já falou, o outro rebate e suscita. Às vezes o cara, às vezes ele admite, enfim, tal. São duas as anotações. Uma observação do doutor Marlon não se deu vista ao juiz suscitado. A outra é do doutor Marcelo Pertence. Doutor Marcelo Pertence, divirjo sempre respeitosamente quanto ao fundamento, sugerindo sua exclusão mantida em procedência do conflito. Então, no 4, Vossa Excelência tem uma anotação. A questão de citar o juiz suscitado, embora de citar exatamente suscitado, em razão da improcedência, eu acho desnecessário adiar mais um momento, até porque as partes vão ter maior prejuízo. A minha questão é só quanto ao fundamento da causa de pedir remota, que está constando na emenda, e o parecer do Ministério Público como contrato de trabalho. Quer dizer, o simples fato de estar o vínculo do contrato de trabalho não faz que uma primeira ação, todos os conflitos vão cair. E até dou como exemplo, ele pode pedir equiparação salarial e insalubridade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vincula. É só para tirar a referência à causa remota e do parecer também respeitosamente, que é a causa do contrato. Senão, um juiz vai ficar prevento o resto da vida para aquela relação de emprego. Então, excluído isso aí, acompanha integralmente. Esse aqui é o 10861, não é? Mas a conclusão é... 10861. A conclusão é isso mesmo. Suscitante, 23ª Vara de Belo Horizonte, passar para o doutor suscitado Fernando, 20ª porque tem Vara. uns errinhos materiais aqui, nesse nó de citar vara, tá? Vou passar, então... Tá. Vossa Excelência, então... Mas, Marlon, é porque eu despacho... Doutor Fernando acolheu a divergência, as observações? Eu vi o 20, é o 20 e o 27, né? Você acolhe a observação. Doutor Fernando está acolhendo as observações? Tô. Mas a conclusão não muda, não. A conclusão é só retirar o fundamento do contrato remoto. Eu vou olhar. Doutor Marlon não quer registrar divergência de fundamento, não. Tá certo. Não, era uns erros Então, materiais. prevalece o voto do eminente relator, que vai acolher essa sugestão do doutor Marcelo Pertence. Eu não vejo mais aqui também nenhuma divergência nos conflitos de competência. Alguém tem alguma divergência, quer fazer alguma manifestação? Se ninguém fala nada, fecha a sala de conflitos de competência. Só uma sugestão. É porque na conclusão do voto, esse voto 10861, é só a questão da, não sei, a redação da conheço do conflito de competência do médico, julgo procedente, reconhecendo o quem, porque que é o juiz da 23ª Vara. É só para registrar na conclusão... Que é o juiz da 23ª Vara, que é o competente para julgar. Eu achei que era só para tirar qualquer dúvida possível. Coloca aí, Marcinho. Doutora Márcia. Eu estou pegando dele aqui. Deixa eu bater perto do Marcinho. Você completa isso para mim, então, fazendo um favor? É o suscitante, né? Em vez de ser reconhecendo-o como competente, aí põe reconhecendo como competente o juiz da 23ª Vara para ficar mais explícito. Da 23ª, ok. Isso. Podemos fechar a sala de conflitos? Sem nenhum conflito? Então fechamos. Então, a outra é do Ministério Público, que já foi adiado, não é isso? Não, mas entrou um ED. Então um ED? São dois? Então vamos examinar o ED. Da doutora Maristela Iris. Que número que ele é? 1 ou 2? Ele é o... Pelo pacote, você já vê? Só um minutinho.
É o 2. Qual que é de É o 2. O 2 entrou um mandado, um ED, relatora doutora Maristela Iris. Doutora Maristela Iris, com a palavra. Qual que nós estamos julgando, meu Fala, presidente? senhor presidente. É o conflito, é o 10.564, um ED. Na sala do Ministério Público. Do MPT, né? É porque ele é em mesa, então não está... Peraí que eu não tinha visto, não, senhor presidente. Só um minutinho, peraí. Eu também não tinha votado, não chegou hoje. Peraí, só um minutinho. Então, que eu não tinha Banco visto esse Safra? processo, não. Qual que é isso? O Banco Safra interpôs os embargos de declaração, a doutora Maristela julgou, a doutora Maristela Iris anunciando sua proposta de voto. Conhecendo, negando provimento. De acordo. Alguém tem divergência? Ela não quer aplicar multa, Bom, tudo bem. Eu estou vendo o que eles estão fazendo aqui, virou festa. Eu também estou acompanhando. Eu aplico a Tá bom. protelatória, aplico. Acompanha também. Então, Então não quer dar multa, não, Marcelo. Você divertiu, mas não quer É dar o multa. ED do MPT? Eu não votei aqui, não, mas estou eu também. É o 10.564. Banco Safra e... Na nossa turma? Pelo amor de Deus, isso aqui está virando brincadeira. Não. Pelo que eu estou entendendo, então, a unanimidade prevalece o voto da doutora Maristela. Estou vencida quanto à aplicação da multa. Vencida a doutora Juliana, que aplicava também multa. Por embargo protelatório. Gente, nós temos que aplicar multa nas execuções. Também. Esses agravos de petição estão O valor da causa é muito pequeno. estão abusivos. Então, esse é o resultado que fica proclamado. Com a nova CLT que está aí... Fernando, multa, inclusive, é reclamante. Ele perde uma verba no conhecimento e fica insistindo para incluir na execução. Isso. Tem que aplicar multa de reclamante, exequente e executado. Mas, Prevaleceu o voto de Vossa Excelência integralmente. presidente, Como me parece aqui que não há mais nada a ser julgado, tem algum processo impresso de papel? Não, sim. Não tem. Então, nós terminamos a pauta. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, declamar alguma poesia, está aberto. presidente, Parabenizar o presidente pela condução tranquila. presidente, só... Desculpa. Foi, não, doutor Marcos. Não, doutor. Desculpa. Doutor Eu não tinha falado antes, mas eu vou pedir para constar as condolências com a desembargadora Maria Laura, pelo falecimento da mãe dela. Eu não pude ir à missa, que eu dou aula à noite, não pude ir à missa e tudo, depois até vou falar. Mas Muito aí, bem lembrado. Aproveitando que a sessão, eu vou fazer um ofício, doutora Maria Laura, que nós já fizemos na segunda turma, vamos fazer aqui com a adesão de todos, Ministério Público, Ordem dos Advogados, né, pelo falecimento da progenitora. Mais alguma coisa? Às 10h13, nada mais havendo a ser tratado, agradeço a todos e declaro encerrada a sessão.